Mais uma vez, boa noite a todos. A quem está conosco agora, né, nesse momento, aproveitando de forma online, e, é claro, os outros alunos que poderão aproveitar já a aula gravada. Hoje nós continuaremos falando sobre o Espírito Santo, né? Mas nós vamos estudar sobre, é claro, a gente não encontra a palavra, né, a medida, a primeira medida, a segunda medida, mas nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E essas três últimas aulas, para muitos, é grandemente aguardado para a gente poder entender como é que trabalha o Espírito Santo, né, desde o início da criação do mundo até hoje. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Cadê a minha telinha aqui? Telinha. Ok. Deixa eu só ajeitar agora a minha para enxergar vocês todos aí. Todo mundo está enxergando a tela? Sim. Ok, beleza. Nós, então, vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, ou a segunda medida do Espírito Santo. Na primeira aula, vocês perceberam que a gente falou muito sobre o Espírito Santo, e vamos continuar falando. E nós dissemos que a medida, né? Quer dizer, em outras palavras, a palavra medida, ela existe porque é bíblica, né? Então, lembrando que tem a questão quando fala que Jesus recebeu o Espírito Santo sem medida, e depois agora a gente vai entender o que tem a ver essa questão de com medida, né, ou a segunda medida, o batismo com o Espírito Santo, para a gente entender todo esse processo, que às vezes para alguns é complicado. Alguns acreditam que a mesma forma que os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, a ideia de ter o Espírito Santo, muitos acreditam que é a mesma forma. Aí, às vezes, com alguns alunos, né, que falam comigo, tanto é que tem um que faz aula diretamente pelo WhatsApp comigo. Ele entra em vários debates comigo, né, e eu acho muito interessante isso, porque isso abre a mente dele para a gente poder discutir o assunto e ele verificar biblicamente, né, tudo aquilo que a gente vem falando. E então a gente verifica que é o mesmo Espírito. Esse não é o problema. O mesmo Espírito que estava com Deus na criação do mundo, né, é o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, que foi para os apóstolos, que foram para os cristãos no primeiro século, para os gentios, né, que a gente verificou isso também, né, que primeiro aos judeus, depois aos gentios, né, e aí, é claro, todos eles faziam parte da mesma família, né, o reino dos céus, mas a gente pode verificar, né, que parece que existe uma diferença, né, nessa questão. É o mesmo espírito, mas por que que uns fazem uma coisa, outros fazem outra? Alguns têm, né, têm poder, outros não têm poder, não é o mesmo espírito, então a gente vai ver aí essas questões. Então, vamos lá, vamos passar aqui as telinhas. Essa introdução aqui. Antes de começar a falar sobre o batismo com o Espírito Santo, é importante frisar que a expressão batismo do Espírito Santo nunca apareceu no Novo Testamento. Então, como que a gente pode falar? Essa palavra como que é que a gente chama isso mesmo? É uma ligação, como que é no português nosso, como que é que a gente chama isso? Eu agora já não vou saber dizer. Alguém aí Aí você me apertou, hein? é...
né? Que faz essa Portanto, a do mudança das regras. de, que, quem, essas coisas é meio complicada, né? Não tem professor de português aqui não, né? Senão vai ficar corrigindo a gente. Mas essa palavra, né? Ela não existe quando ela é tratada a respeito do Espírito Santo ou do batismo com a palavra Espírito Santo. Então, uma forma ou outra da frase batizar com o Espírito Santo apareceu, e a gente vê isso 6 vezes, né? Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12, Marcos 1 e 8, Lucas 3 e 16, João 1 e 33, Atos 1, do 4 ao 5, e o capítulo 11, versículo 16. Bem, vamos passar um pouquinho, porque depois a gente vai ter passagens aí para a gente ler. O batismo com o Espírito Santo profetizado. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12. Vamos verificar isso aí. Mateus, capítulo 3, 11 e 12. Já que o batismo é com o Espírito Santo, é o mesmo Espírito, todo mundo recebe, mas tem uma diferença aí. Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12. Regis, pode ler para nós? Posso sim, cara. Eu posso ler alguns versículos antes? Tá? Pode ler, vai complementar. Lembrando que o contexto aqui é de João Batista, né? Que ele estava batizando ali, chegou alguns fariseus ali que querendo espetar João Batista, né? Eu vou ler a partir do versículo 7, tá? Mateus 3, versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, isso é João Batista falando, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É bom notar esse versículo aí na mente, tá? E o versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é até o versículo 12. É o 12, né? Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ok. Quer fazer um breve comentário, Regis? Pode fazer. Esse contexto, né, de Mateus aqui, há uma certa falta de entendimento, de compreensão, né? Vamos dizer aqui. Aqui não está falando, a gente vai ver ao longo do estudo aí, não está falando sobre batismo com fogo. Porque a gente precisa entender o contexto que o João Batista está falando para dois públicos aqui. Para aqueles que estão indo em busca do arrependimento verdadeiro, mas João Batista também direciona essas palavras a esses fariseus e saduceus. Por isso que ele fala raça de víboras, né? Deem frutos dignos de arrependimento. E Jesus está falando sobre aquele que não der bom fruto, o que vai acontecer? Vai ser lançado ao fogo. Então, quando o João Batista. E quando João Batista fala sobre ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é algo bom. Agora, esse com fogo não é bom. É destruição, é condenação. A gente precisa sempre... Até porque o versículo 12 vai trazer essa resposta para a gente, né?
Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, um lado, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, aqui são duas situações. Esse fogo está ligado à condenação. Perfeito. Até porque muita gente acha que é a mesma situação, né? Você vai ser batizado, né, de duas formas, né? Você vai ser batizado com o Espírito, depois com fogo, né? Muitos usam esse termo, né? Olha, quarta-feira do batismo com fogo descido dos céus. Olha, não queira isso não. É, Não queira isso não. há um cuidado. Tem que Sim. tomar cuidado ao falar isso. Tem que tomar cuidado. Porque quando você entende o contexto, aí você vai falar, opa, peraí, existe dois lados, duas situações aqui que o próprio João Batista está esclarecendo para a gente, né? Uma que é o que você falou mesmo. Olha, aqueles que vão aceitar, que vão se arrepender, né? E aqueles que não. Os que se arrepender, né, vai ser de uma forma, os que não vão se arrepender, vai ser de outra forma, e ele dá o esclarecimento, que é essa questão mesmo, né? Então, ela queimará a palha em fogo inextinguível. Então, esses versículos já trazem para a gente algo diferente do que a gente viu na primeira lição sobre o Espírito Santo. Na primeira lição. Lembrando que a gente falou muito, né, na primeira lição sobre os cristãos que receberam, né, que foram batizados, né, para a remissão de pecados e receberam o quê? O dom do Espírito Santo, né, ou a marca, ou o selo. E a gente tratou muito a respeito disso, porque trata do início ao fim, falando a respeito disso. Agora, a gente vê João Batista falando, olha, eu trago um batismo que não é completo ainda. Porque o batismo dele é a respeito de quê? Remissão de pecados, não é? Ainda não veio o dom do Espírito Santo e não veio o Espírito Santo. Então, a gente vai construindo toda essa estrutura, porque isso tem a ver com a história. A gente vai entender todo o processo. Todo o processo. Então, aqui a gente já vê João Batista relatando que algo vai acontecer lá na frente. Algo vai acontecer. E vai vir o batismo com o Espírito Santo? Claro que vai. E vai vir com poder. Não é? E viu até alguns versículos a respeito disso, né? nas lições anteriores. Então, vamos lá. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos verificar algo que a gente conhece um pouquinho sobre o que Jesus falou com os apóstolos, né? Os seus discípulos. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Sueli, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. E com vocês? Graças a Deus, tudo bem, mulher. Que bom. Paulo, você consegue ler para nós Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5? Capítulo 1 de Atos. Lê o versículo, melhor, lê o versículo 3. Versículo 3 ao 5. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentemente ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ok. Nós vamos perceber, obrigado, Paulo. Nós vamos perceber que quando trata a respeito desse batismo com o Espírito Santo,
Não tem a ver com o batismo nas águas. Já perceberam que aqui a gente já vê duas situações. Ele está lembrando o que o João Batista fazia e o que vai acontecer depois. É o batismo com o Espírito Santo. Correto? Então, a gente vai percebendo ao longo das leituras a diferença deles. E, consequentemente, nós vamos percebendo que há algo que foi prometido, algo que já está sendo avisado, vai acontecer algo para estes. Então, quando ele diz isso, a gente começa, então, a selecionar. Quem são estes? Será que são todos? Será que só alguns? Será que todo mundo se inclui a isso? Então, a gente tem que entender porque faz parte de uma leitura mais completa. É um pouco mais complexo? Pode ser, mas ele faz parte de um texto dentro de um contexto. A gente precisa entender esse processo, né? Então, vamos lá. Ô, Caco, Oi. é uma situação interessante que acontece aqui nessa leitura que o Paulo fez, é até mesmo essa questão, né, que foi falada aqui, ó, o versículo 5, né? Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, eles estavam lembrando da promessa que João Batista havia feito, mas nessa ocasião havia um público só, que eram os apóstolos. Então, eles falaram apenas do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Se aquele fogo fosse algo para os cristãos, o texto iria falar, ó, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Sim. Não tem o com fogo aqui. Não. Já é eliminado, porque agora o alvo, o público é um só. Interessante, né? Sim. É por isso que existem muitos detalhes que, quando você está estudando, você precisa ir resgatando, anotando. Então, esses detalhes vão fazer diferença quando você vai tirar uma conclusão completa de um estudo. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Então, na continuidade, olha só na tela. Foi profetizado, como a gente verificou, Mateus 3, 11 e 12, né? Então, a leitura é praticamente a mesma coisa. Ele vos batizará com o Espírito Santo, né? Batizará. O batismo com o Espírito Santo seria administrado por quem? Por Jesus, e não por mãos humanas. É uma das coisas interessantes que a gente vê isso, né? Então, ele vos batizará. O batismo com o Espírito Santo seria administrado diretamente com Jesus, por Jesus. Até porque a gente vê que João Batista estava fazendo nas águas, mas com o Espírito Santo, não. Tá? Então, com o Espírito Santo, João Batista estava falando uma audiência mista entre amigos e inimigos, que é o que a gente viu. Até o Regis lembrou aí. Alguns na audiência iam receber o batismo com o Espírito Santo, que é o que a gente, né, verificou. E também com fogo. Mas quem é que vai receber com fogo? Né? Os inimigos de Jesus, porque é o que João Batista estava falando, que ele estava tratando a respeito disso. Os que não aceitaram as palavras dele iam receber o quê? O batismo com fogo. Quer dizer, destruição. Então, no discorrer da leitura, a gente consegue perceber essa situação. Vamos lá. Então, foi uma promessa de Jesus, Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5, né? O batismo com o Espírito Santo aconteceria enquanto os discípulos estivessem esperando aonde? Em Jerusalém. Lembra que Jesus falou isso para os apóstolos. E vamos lá, vamos lembrar um pouquinho. Os apóstolos já conheciam João Batista? Creio que sim. E como é que eles conheciam e por quê? Porque eles também receberam o quê? Batismo das águas. Os apóstolos também foram batizados. Todos na época de João Batista que aceitaram, né, o ensino, o que João Batista estava trazendo a respeito do Messias. Eles também aceitaram. Tanto é que eles fazem parte da escolha de Jesus, né? Então, o primeiro exemplo do batismo com o Espírito Santo aconteceu com quem? Com os judeus. É interessante a gente verificar todo esse processo. Lembra que a gente comentou a respeito disso? Os judeus primeiro receberam, depois veio os gentios. Tudo precisava acontecer no momento certo.
no tempo certo. E o tempo a gente não sabe. As profecias são ditas, mas quando elas vão acontecer? Nós não sabemos. Talvez temos, na maior parte das vezes, temos metade, vamos colocar assim, metade do conhecimento sobre a profecia, que são alguns detalhes, Deus nos dá. Mas não tem todas. E muito menos quando é que isso vai acontecer. Então, a gente precisa ir se preparando. E uma coisa que foi essa profecia de Jesus, ele já tinha dito que era algo que aconteceria rápido. E era para eles ficarem e não saírem da cidade. Então, significa que não iria levar muito tempo, porque senão eles poderiam ficar 10, 20, 30, 50, 100, 200 anos ali esperando. A questão é que Jesus, quando dá a profecia aos apóstolos, né, confirmando a respeito de que eles seriam batizados com o Espírito Santo, aconteceria logo. Então, vamos lá. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 21. Deixa eu fazer uma leitura rápida aqui. Atos, capítulo 2, do 1 ao 21. E praticamente aqui a gente vai lembrar que a gente já também discutiu a respeito disso aqui nas leituras, nas aulas anteriores. Mas vamos lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Percebam que ele não está falando que é língua, tá? Que está vindo ali. E às vezes é igual quando fala pássaro, né? O pássaro, a pomba pousou sobre Jesus. Olha, isso como que fala? É linguagem figurada, né? Que a gente vê. Então, apresentaram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a gente vai percebendo. Isso aqui não aconteceu com todo mundo, somente com os apóstolos. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. A gente até falou isso aí, né? Quantas nações, mais ou menos. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, e nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Já deu, acho que 14, né? Agora, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, árabes, 15, 16, vai dar mais ou menos isso aí, 17. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, perguntavam uns aos outros, né? O que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam, né? Zombando, dizendo, eles estão embriagados. Então, se levantou Pedro com os 11. Então, tá aí. E erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus. Só lembrando, aqui é Pedro com os 11. Opa, peraí. Judas não tinha morrido? Alguém entrou no lugar de Judas aqui, não foi? É só lembrar um pouquinho a leitura aí do capítulo 1, a gente vai perceber que entrou aí alguém no lugar dele. Matias. Então, vamos lá. Versículo 15 aí. Esses homens não estão... perdão, vamos lá, o 14 novamente. Então, se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus, de todos os habitantes de Jerusalém, e todos, né? Tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia.
Isso é mais ou menos o quê? 9 horas da manhã, não era, Regis? Eu acho que é mais ou menos isso, 9 horas da manhã. 8 horas da manhã. No máximo, aí seria um café, logo cedo. Aí o 16. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, aí, ó, Pedro já está lembrando lá do passado, né? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a gente verifica várias coisas aqui, voltando para o nosso assunto sobre o batismo com o Espírito Santo. Perceberam que haviam vários judeus num local só? Vários, né? Milhares, talvez. Agora, por que será que o Espírito Santo desceu somente em alguns? Lembra que foi uma profecia. E receber o batismo com o Espírito Santo é algo profetizado. É algo, vamos dizer assim, direcionado para alguém ou algumas pessoas. E aí, no caso, profetizado por Jesus, está acontecendo, porque Jesus já tinha falado isso, tinha prometido. Isso iria acontecer porque Jesus já tinha dito. Então, quem recebe o batismo com o Espírito Santo? Os apóstolos. E qual a diferença que a gente vê entre Jesus e os apóstolos? Né? Vamos dizer assim, adiantando um pouquinho sobre o que a gente vai chegando até o final. Tem diferença sobre esse batismo com o Espírito Santo. Jesus recebe o Espírito Santo sem medida. Agora a gente vai perceber que esse mesmo Espírito Santo que os apóstolos recebem é o mesmo, mas com medida. Existe medida na hora de se conceder o batismo com o Espírito Santo. Senão, esses apóstolos aqui começariam a fazer o mesmo que Jesus. Vamos pensar um pouco. Será que os apóstolos recebendo o batismo com o Espírito Santo sem medida, será que eles não teriam o mesmo poder de Jesus de se ressuscitar? Porque Jesus podia. Ele morreu e ressuscitou. Né? Os apóstolos poderiam fazer a mesma coisa. Mas foi isso que Jesus tinha prometido para eles? Não. Tanto é que eles vão saber de coisas que vão acontecer, e até mesmo. Lembra que Jesus aparece para Paulo, Paulo também sabe, Pedro sabia como que iria morrer. É interessante essa coisa que a gente vai começando a estudar, né? Então, oi, pode falar. Se fosse dessa forma que você falou, os apóstolos eles teriam a divindade de Jesus, né? Seria o próprio Deus. Total. Porque Jesus era o próprio Deus por conta do Espírito, Sim. né? Imagina como seriam esses apóstolos. Não teria fim. A gente poderia dizer assim. Seriam divinos, no sentido iguais a Jesus? Não, nem poderia. Né? Então, é por isso que a gente começa a estudar isso e a gente vai percebendo. Tudo isso tem um propósito. Tudo tem um propósito. Né? Então, vamos lá, continuando. Lembra que aconteceu no dia de Pentecostes. Oi, pode falar. Desculpa. Ali, quando os apóstolos receberam a língua de fogo ali, receberam o Espírito Santo, tinha mais pessoas na casa e só eles receberam. Sim. Ou as pessoas que estavam na casa também? Porque Sim. eles andavam Não. Aí, então, não, todos viram. Uhum.
E aí, a Todos única... viram, mas não receberam. Não receberam. E aí, o que é interessante é que todos ficaram atônitos com o que estava acontecendo ali, porque os apóstolos estavam falando, e eles ouvindo. Falaram, peraí, esses galileus estão falando a nossa língua, percebam que alguma coisa está acontecendo. Então, não aconteceu com eles, aconteceu com os apóstolos. Tá, mas os apóstolos estavam numa casa, certo? Sim. E haviam uma outros. Casa, certamente uma casa fechada. Isso, um local fechado. E dentro dessa casa fechada estava só os apóstolos, ou tinha mais pessoas dentro da casa? Tinha mais. Tá? E essas pessoas que estavam próximo deles não receberam, somente eles. Isso. Porque lá fora tinha uma multidão, né? Muitas pessoas. Sim, Mas lembrando que casa, Pedro falou, né? Lembra que foi relatado aqui quantas nações estavam lá, né? Lá fora. Eram várias nações. Sim, lá fora. Isso. E aí, então... E dentro da casa tinha um grupo com eles que, né, acredito que seja daqueles 120 que ficaram por último, né? Onde foi a escolha do Matias. Essas pessoas estavam mais próximas, acredito eu. Sim, todos eles estavam ali, né, no mesmo momento, no mesmo entendimento, né, procurando fazer a mesma coisa. Oi, Regis. A gente precisa ligar esse ponto, né, da descida do Espírito Santo, ligar lá no capítulo 1, porque a promessa do Espírito Santo era para os apóstolos. Ah, tá, diz no 1, tá, desculpa. Então, a gente precisa associar esses dois capítulos, né, porque os outros receberiam se a promessa não foram para eles, né? Então, é algo... Eu esqueci lá no 1:6. A partir dali é onde a gente leu. Isso. Isso. Agora, a partir dos 3 ali. Isso, no começo que a gente leu lá, porque a promessa foram que é onde seria para os apóstolos, certo? Isso. Então, tanto que o que levanta é Pedro com os 11, e não com os 120. Isso. Quando ele começa a explicar. Certo. Tá. E depois me explica só ali, ó. Essa passagem que o profeta Joel, né, profetizou sobre nossos filhos, nossas filhas profetizarão, os jovens terão visões e vossos velhos, né, terão sonhos, tá? E essa passagem, eu acredito que muitas pessoas usam isso como recebendo o Espírito Santo e podemos fazer essas visões e dizer que ali, de repente, pode... que as pessoas recebem as mensagens, recebe visões, recebe... Será que não é isso? Pode ser isso? Sim, com certeza. Nessa profecia... Com certeza, eles usam essa profecia para dizer que, então, eles fazem a mesma coisa. Mas nem todos receberam para fazer isso. Aí é que está. Nem todos. A promessa, né, de que eles receberiam o Espírito Santo, essa foi, todos receberiam. Mas os dons não foram. É por isso que a gente vai entendendo esse processo, porque os dons não foram para todos. Porque se fosse para todos, Jesus mesmo já teria dito, todos eles receberiam. Mas todos, no momento certo, esses que vêm sendo prometido, aconteceria no momento em que Jesus foi para o céu, o evangelho precisava ser pregado, a Bíblia, que significando o Novo Testamento, ainda não tinha sido escrito, alguém precisava pregar, e não era só 1, 2, 3, precisavam de mais pessoas. E para isso, o santo precisaria estar trabalhando, como fez com Jesus. Entendeu? Então, a gente vai juntando todas as informações, a gente consegue, então, compreender. Tudo tem um propósito. E o batismo com o Espírito Santo tem o seu propósito. Tá? E era para confirmação de várias coisas. A gente vai ler outras passagens que também vai dar essa referência para nós. Ok. Obrigado.
Não, nada. Então, continuando aqui, que mais aqui? Bom, na tela, né? O dia de Pentecostes foi uma festa judaica realizada no, o que é que fala? 50º? 50 dias. Vamos lá. Fica mais fácil. Né? Depois da Páscoa, para comemorar a colheita. Então, Deuteronômio 16:16, né? Ele vai lembrar isso aí, a gente já conhece um pouquinho já. Somente os apóstolos, então, receberam o batismo com o Espírito Santo. Atos 1, de 1 a 5, né? E a gente vê isso lá no capítulo 8, 14, vai acontecer, no versículo 26, do 8 ao 14, que são os versículos, né, que a gente viu. Versículo 26, ele vai lembrar ainda algo que aqui ele vai sendo dito, né? Capítulo 2, versículo 1, versículo 7, são vários versículos que depois a gente pode ler, não precisa ser agora não, porque praticamente a gente já pegou já a base sobre essa instrução de quando é que iria acontecer, né, e com quem iria acontecer. A questão é essa. A gente já sabe. Quem ordenou? Jesus. Jesus tinha dado uma profecia para eles, e era uma ordem, não é para sair de Jerusalém. Tá? Em poucos dias aconteceria alguma coisa. E aí a gente já sabe quem são esses? São os apóstolos. Então a gente já exclui os outros, né? Exclui todos os outros. Somente os apóstolos, então, receberiam por meio dessa mesma profecia dita por Jesus. Então vamos lá. As características que acompanharam o batismo com o Espírito Santo. Tem diferença? Tem diferença. Não é o mesmo que nós fomos batizados. Então aconteceu de repente, né? Capítulo 2, versículo 2. Vamos lá, Atos, capítulo 2, versículo 2. Esse batismo, ele acontece de repente, batismo com o Espírito Santo. Então, Deus escolheu a hora, a maneira e as pessoas independentes da vontade humana. Será que o ser humano não gostaria de receber o mesmo batismo que os apóstolos? Com certeza, todo mundo gostaria. Quem é que não gostaria? Né? Eu nem vou falar, não levanta a mão. Quem gostaria? Todo mundo vai levantar. Né? Todo mundo vai levantar. Então, Quer dar milagre? então, pois é. Né? Se bobear, eu acho que ninguém morre mais. Porque morreu, vai lá, ressuscita. Pronto. Né? Eu não sei até quando isso iria aguentar. Imagina você, velhinho, tendo que ser ressuscitado meia hora. Não dá, né? Não ia ficar muito estranho isso. Então, olha só. A situação do batismo com o Espírito Santo não foi algo planejado por Jesus e só ele saberia. Então, foi algo de repente, né, que os apóstolos sabiam que iria acontecer, mas não sabia quando. Eles só sabiam que não podia se ausentar de Jerusalém. Essa era a ordem. Né? Então, os apóstolos falaram em outras línguas. Então, a gente vai percebendo detalhes do batismo com o Espírito Santo. Quando você é batizado, e é de repente. Não é, olha, é agora. Pá! Não tem isso. O pastor falou, é hoje, é agora, nesse momento. Acabou. Recebeu. Parte de mágica isso, né? Não existe isso. Então, Ou estar buscando, né, cara? não entendi, cortou. Ou quando as pessoas falam que está buscando. Sim. É independente da nossa vontade. Não sou eu que busco, mas é Deus quem dá. Isso. Mesmo que você queira muito, não vai acontecer. Né? E aí os apóstolos, então, falaram em línguas. Capítulo 2, versículo 4, que a gente verificou aí. Né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, não é eles, é segundo o Espírito concedia para falar. E aí a gente vai percebendo que as línguas que eram faladas eram algo que estava no meio deles ali. Não eram línguas estranhas, perdão, estranhas, isso aí, usando a palavra certa. Não eram línguas estranhas, né? Eram línguas estrangeiras.
Agora, hoje a gente ouve muito línguas estranhas e as pessoas não conseguem compreender, né? Então, a gente começa a perceber que existem algumas diferenças aí do que acontece hoje e o que aconteceu lá no primeiro século. Então, os 12 apóstolos receberam a capacidade de falar idiomas que não aprenderam antes. É algo que aí a gente pode dizer, é um passe de mágica, né? A gente pode lembrar lá do batismo de Filipe, lembra Filipe e o eunuco? De repente, o Espírito Santo fez alguma coisa com Filipe. Pronto. Um piscar de olhos, né? O eunuco não viu mais Filipe. Mas como assim? The Flash? Não. Foi mesmo como um passe de mágica. Tirado de um local... praticamente. Transladado. Tirado de um local, colocado em outro. Né? Ah, não, ó. Quando nós chegarmos lá no céu, por favor, não esqueçam. Pergunta como funciona isso. Vai ser pro resto, tem que perguntar? Não, o Regis ele sabe, é o cara que sabe perguntar. Vamos deixar para ele. Às vezes a gente tenta dar uma descontraída, né? Às vezes a gente brinca um pouquinho para descontrair. Mas a gente fala isso às vezes, né, cara? Quando alguém pergunta, principalmente algumas aulas algumas turmas anteriores, quando surgiu alguma pergunta difícil, né? Fala assim, ó, guarda essa pergunta aí, quando chegar lá no céu, a gente vai ter uma lista de perguntas para fazer lá que não sabe responder aqui, Não. né? Às vezes a gente brinca dessa forma aí, porque tem coisa que a gente não sabe mesmo, né? Não sabe como que foi, como que aconteceu. A gente só acredita por fé. Sim. Que aconteceu. Não, deixa eu ir avisando outra coisa. Não queira anotar num papel, porque quando a gente morrer, o papel vai ficar. Então não vai, não adianta. Não adianta, gente. Tá? Aqui, na mente. Vai na mente, mas eu não sei não. Quando a gente chegar lá, a gente vai ficar tão atônito que eu acho que a gente não vai, eu acho que nem lembrar de a gente perguntar alguma coisa, sei lá. Né? Deixa acontecer, né? Que a cabeça da gente fica só navegando assim, ó, e chega um momento que a gente não consegue nem resposta, né? Mas vamos lá. Chegar lá, a gente já vai estar, né? Só de Acho chegar que lá, a gente já vai estar assim. não precisa nem entender mais nada quando chegar lá. O negócio é ir. Já vai estar na glória com Deus. Para que saber daquelas coisas? Não É vai verdade. O importante é que Verdade. dê certo. É isso aí, Exato. é verdade, deu certo. Então, vamos lá, continuar aqui, que eu fiquei cortando várias vezes, né? Eu não sei porque que o povo liga. Eu não quero atender nada, gente. Desliga. Deixa eu só desligar o celular aqui. Senão... pronto. Então, os 12 apóstolos receberam a capacidade de falar idiomas que não aprenderam antes para evangelizar, olha só, para evangelizar os judeus estrangeiros. Haviam vários ali. Então, qual o objetivo? Por quê? Para que falar em línguas, se não for para evangelizar? Tem que ter um fim, tem que ter um objetivo as coisas, né? E para servir como sinal da presença do Espírito Santo. Era para confirmação novamente, tá? Então, essas línguas eram idiomas humanos. A gente já, na leitura, eu acho que já basta, né? A gente não precisa nem entrar em tantos detalhes a respeito disso. Vamos lá. O propósito foi para anunciar a chegada do reino de Deus aos judeus. Então, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 11, né? Que a gente vê. Marcos, capítulo 9, versículo 1, era para anunciar a chegada do reino. Mas a profecia de Joel ainda não foi cumprida completamente. Vamos entender todo esse processo. Foi cumprida algo que foi dito por Jesus. Pedro ainda estava lembrando algo, ok? Então, vamos lá, não tinha completado tudo. Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre quem? Lembra da leitura, o versículo 17, capítulo 2? Ele não fala sobre toda a carne. Agora a gente enxerga algo diferente do que Jesus tinha dito. Ele falou, olha, os apóstolos, né, para vocês. Então, vai acontecer com vocês. Agora, quando Pedro vai lembrar algo que foi dito no passado, tem a ver com todos.
e ainda não aconteceu, né? Mas no dia de Pentecostes, capítulo 2, né, de Atos, somente os judeus o receberão. Então, isso vai acontecer. Então, as coisas vão acontecer. Olha só, foi necessário, então, que os gentios o recebessem também para o cumprimento pleno da profecia. Lembrando que Jesus veio e derrubou a barreira que existia. Dentro do contexto lá que praticamente Hebreus fala, essa barreira era a lei de Moisés. A lei de Moisés fazia separação entre judeu e gentil. Mas Jesus veio e falou, olha, eu vou quebrar essa barreira, não vai existir mais, agora eu vou trazer um novo mandamento para vocês e eu vou ligar todo mundo vai fazer parte de um só povo, que é onde Pedro estava também lembrando sobre o reino dos céus. Ok? Então, a profecia de Joel certamente incluía o recebimento da presença interior do Espírito Santo, que é o que nós já vimos. E os dons milagrosos que o Espírito Santo distribuiu conforme Deus, conforme Jesus, né, já tinha dito que alguns receberiam, não eram todos, né? A linguagem em Atos, capítulo 2, versículo 19 e 20, é simbólica para dizer que Deus faria grandes sinais, ok? Então, lendo lá novamente, capítulo 2, versículo 19 e 20. Percebam, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, vamos entender isso. O poder de inspiração para o registro das Escrituras também a gente encontra lá em 2 Pedro 1, 20 até 1, 20 e 21. Vamos entender isso. Vamos lá. 2 Pedro 1, 20 e 21. Cássio, você pode ler? Lá, quase no finalzinho, né, da Bíblia. 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ótimo. Aí, lembrando aqui, ó, Pedro está relatando algo para nós a mais, não é? Então, tudo tem a ver com a inspiração, né, do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está trabalhando, né, nas pessoas aqui. Então, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Em outras palavras, na versão aí do Cássio é muito mais fácil aí de entender. Né? Então, não vem de homem, é divino. Né? E é por meio do Espírito Santo. Olha só, o poder de maravilhas e sinais feitos pelos apóstolos com o propósito de confirmar a palavra. Então, a gente está confirmando detalhes do que a gente já viu. Né? Então, Marcos, capítulo 16, versículo 20. Vamos lá. Volta um pouco aí. Marcos 16, versículo 20. Sueli, você pode ler? — 16, 20? Uhum. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Isso, amém. Então, perceberam que são os apóstolos que estão fazendo o trabalho. Eles estão com um propósito, que é pregar o evangelho. Então, aquilo que eles receberam por parte do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, que já foi prometido por Jesus, aconteceu, e eles realizando o quê? Grandes sinais. Mas tudo para o quê?
confirmar o Espírito Santo e confirmar a própria palavra, né, proferida por Jesus. Atos, capítulo 14, versículo 3 e 4. Vamos lá. Sara, você consegue ler? Atos, capítulo 14. Espera um pouco, vou abrir aqui Atos 14. Isso. Atos 14, 3 e 4. 3 e 4. Tá. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios, e dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Ótimo. Então, a gente vê que também, diante dos sinais, dos grandes sinais que praticamente lá de Atos, capítulo 12, ou 2, 19 e 20, que ele vai relatando que olha, isso vai acontecer, praticamente a gente está verificando as passagens, que isso já estava acontecendo então, né? Já iria acontecer e aconteceu, melhor dizendo, né? Com os apóstolos. E eles estavam fazendo grandes sinais. E mesmo assim, alguns aceitavam, outros rejeitavam. Uns seguiam os apóstolos, confirmando, crendo neles, e outros negavam, seguindo os próprios judeus. Falou, não, vamos ficar com o que os próprios judeus falam, com Moisés e a Escritura lá. Então, sempre aconteceu isso. Até hoje, sim, você continua pregando o evangelho, muitos continuam aceitando o que é antigo e talvez alguns raciocínios aí humanos e outros, né, aceitando a verdade de Cristo. Então, vamos lá, Hebreus 2 e 4, para a gente completar aí. Hebreus 2 e 4. Regis, lê aí. Hebreus 2 e 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Ok. Então, mais uma vez, ele vai confirmando os grandes sinais que estavam acontecendo, porque já foi dito ali, né? Foi predito lá no passado com Joel e foi lembrado por Pedro, e isso ia acontecer. Agora, uma coisa interessante, mais uma, né? Confirmando aí. O que o Reginaldo leu aí, né? Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres. Então, eram várias coisas, grandes sinais, né? E por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, olha, a gente pode querer muito, não vai acontecer. A gente pode orar muito, com grande fervor, ter muita fé, mas isso não vai acontecer se não for a vontade do Senhor. Não é porque a gente quer, não. Ok? Então, as coisas acontecem conforme planejado pelo Senhor. Então, olha lá. Continuando. O poder da salvação através do Evangelho. Vamos entender aí. João 14 e 12. Agora vamos entender esse poder da salvação, o poder da palavra. João 14, versículo 12.
Leia aí, Cássio. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ok. Tá vendo? São confirmações em João. O próprio Evangelho vai confirmando as coisas que iriam acontecer. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos. Vai um pouquinho mais para frente aí. Romanos 1, 16 e 17. Sueli, pode ler? Posso. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos, aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17, né? Isso. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Ótimo. Novamente, tá? Nós vemos aqui falando sobre o poder de Deus, por meio, né, do Evangelho, por meio da salvação, através do Evangelho. Né? A salvação, ela é concedida por meio do Evangelho. Então, não tem de outra forma. Só existe por meio do Evangelho. Então, a palavra tem poder. E aí a gente vai confirmando novamente, né? O que já foi dito no passado, né? Com grande poder, né? O Espírito Santo iria atuar no meio dos homens, né? Por meio da palavra. E o que mais que a gente pode ver? O segundo exemplo do batismo com o Espírito Santo aconteceu com os gentios. Isso que a gente estava vendo o quê? Somente com os judeus, né? E isso iria acontecer com os gentios também. Deus notou as orações de um gentio chamado Cornélio. Eu acredito que nós conhecemos aí a história. Capítulo 10, né? De Atos, capítulo 10, vamos lá. Versículo 1 até o 8. Deixa eu ler aqui rapidinho. Atos 10, do 1 ao 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Lembrando, Cornélio é gentil, romano, não é judeu, mas é temente a Deus. Olha como que é interessante, né? Olha as coisas que a gente vai percebendo. Ele e sua casa, né? E faziam muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante do Senhor, diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. O nome é Simão e o sobrenome é Pedro, né? E a gente chama muito de Pedro, né? Já chama pelo sobrenome dele. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O anjo já está dando já as coordenadas, né, para Cornélio aqui. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, a gente vê aí um pouquinho sobre a história de Cornélio. Cornélio, um homem gentil, mas um homem piedoso, um homem temente a Deus, que orava ao Senhor e realizava algumas coisas, que é interessante porque lembra que Jesus fala para os apóstolos, não se esqueçam dos pobres, não é para esquecer. Então, é algo interessante porque
dentro dessa piedade para com Deus, existia algo diante das pessoas também. E Cornélio era assim, piedoso também para com as pessoas. E aí, então, ele ajudava. E isso também chegou, não é somente as orações dele, não, lembra? Não é só as orações, mas a atitude de Cornélio também chega até Deus. Bem, então ele era um soldado e gentil. Naquela época, o mundo foi dividido em duas partes, judeu e gentil, que a gente já viu. Um judeu era simplesmente qualquer pessoa que não era judeu, sobre a velha lei, era proibido para um judeu associar-se com um gentil. Então, a gente tem aí capítulo 10, versículo 28, que aí vai a continuidade. Pedro teve uma visão também. Não só Cornélio, mas Pedro, que estava lá do outro lado, aonde o anjo falou, olha, vai, manda, porque ele está nesse local. E aí, no capítulo 10, versículo 9 até o 17, vamos lá, 9 até o 17, diz assim, ó, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, né? Um pouco mais cedo, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhes preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, porque eram animais que eram considerados assim. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso 3 vezes. Olha, 3 vezes para Pedro entender. Pedro não estava querendo aceitar, né? E logo logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Perceba, Pedro está ali lutando contra ele mesmo, tá? Contra a ideia dele, contra aquilo que anos e anos foi o quê? Ensinado a ele. Olha só, né? Deus 3 vezes explica para Pedro algo que ele precisa compreender, que ele ainda não tinha compreensão. Até porque essas coisas tinham que acontecer agora. Jesus não poderia nem explicar isso naquele momento, lá antes, né, com os apóstolos, porque eles não iriam entender. Muitos anos você vivendo numa religiosidade, você tem dificuldade de aceitar aquilo que Jesus trouxe, porque são ensinos que vieram deturbados. Quando você começa a estudar a Bíblia e verificar na Bíblia o que ela está trazendo, aí você começa a se surpreender, se assustar, né? Ficar, às vezes, atônito com o que está recebendo. Será isso mesmo? Senhor, será verdade isso? E olha, e aí Pedro acontece a mesma coisa. Pedro está ali lutando contra o próprio Deus a respeito do que Deus está falando. Falou, não, mas eu estou falando, né, praticamente. Então, vamos lá. Pedro, então, ficou perplexo sobre o significado da visão. Sim, ele ficou. Pela visão e pelas instruções para ir à casa de Cornélio, Deus mostrou que aceitou os gentios também. Então, capítulo 10, versículo 28 e 35, olha só. Capítulo 10, 28 e 35. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Está vendo aquela ideia que nós vimos lá? É isso que Deus estava mostrando para ele. E ele entendeu, né? E agora o versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável.
Então, Pedro compreende todo o processo que, então, Jesus veio fazer aqui na Terra. E também vai acontecer com o gentil. As coisas precisavam acontecer dessa forma. O batismo com o Espírito Santo também precisava acontecer com o gentil. Para que, então, unisse todos aqueles povos. Então, olha, não tem mais judeu e nem gentil, agora é um povo só para Deus. Então, o judeu precisava aceitar a união com um gentil, né? Então, olha só, note bem as características do batismo com o Espírito Santo com os gentios. Capítulo 10, versículo 44 ao 46. Leia aí, Regis. 44, está ativado aqui, 44 a 46. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. É até o... Até o... Cadê? 46. Foi até o 47. Não, lê aí o finalzinho. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Ok. Quer fazer um comentário aí, Regis? É interessante. Eu acho que esse estudo, essa segunda medida, eu acho que traz muita reflexão, muito aprendizado para a gente. Como você falou, que aquela profecia de Joel, né, sobre toda a carne, ainda estava incompleto, né, essa profecia. Lembrando também, né, aquele detalhe lá que a lua escurecerá, né, toda aquela simbologia que fala, era usada muitas vezes no Antigo Testamento quando mudava o reino, enfim, né, tinha uma mudança ali do reino. E quando a gente fez aquele estudo sobre a vinda do reino, era isso que estava acontecendo, que o reino de Jesus estava sendo concretizado naquele momento ali. E aí todo aquele contexto que você apontou lá, né, de todas as maravilhas que iria acontecer, né, sobre os milagres, enfim. E agora está sendo concretizado de fato com os gentios, porque quando fala toda a carne, isso não quer dizer que está todos 100%, né, da humanidade, mas é a questão dos povos. Sim. Né? Quando se fala carne, é a questão dos povos ali, os gentios, os judeus primeiramente, e agora os gentios. E Pedro foi muito sábio, né? Porque ele levou algumas pessoas, algumas testemunhas, porque ele sabia que ele estava vindo da casa de um gentio e que não era permitido, né? Como você mencionou ali. E todos eles ficaram admirados. Uau! Até sobre os gentios o Espírito Santo desceu, como aconteceu com a gente. E isso, historicamente falando, passou-se há mais ou menos 15 anos, né? Lá do acontecido lá de Pentecostes e agora aqui com os gentios. 15 anos. Olha o tanto que Deus aguardou para que a mente desses judeus fossem preparando aí para receber também os gentios no reino de Deus. Sim. E para comprovar que Deus havia escolhido essas pessoas, esses gentios, foi necessário também o Espírito Santo da mesma forma que aconteceu com os judeus. Então, mas aí você vai discorrer ainda mais no estudo aí, mas é interessante, né? A gente deixar o texto dentro do contexto e deixando que o próprio texto vai se explicar para quem que foi, qual foi o propósito, e não utilizar essas passagens, esses ocorridos, e trazer para a nossa época hoje.
Podemos ter aplicações, sim, mas aquilo que aconteceu lá não se aplica a nós hoje, porque foi momentos específicos, né? E não algo que iria acontecer todos os dias. Sim. Mas vai ter uma passagem que você vai ler aí que vai deixar isso mais claro ainda para a gente. Ok, perfeito. Né? Então, um dos pontos aí, ó, dentro da nossa telinha aí, nós temos aí algumas informações. Lembrando, o que aconteceu lá com os judeus, aconteceu a mesma coisa com quem? Com os gentios. E aconteceu o quê? De repente. Versículo 44 vai lembrar a respeito disso. Acontece de repente. Esse batismo com o Espírito Santo, capítulo 11, versículo 16, foi inesperado e com poder. A mesma coisa. Né? Então, como no dia de Pentecostes, de novo, Deus escolheu a hora, é Deus quem escolhe a hora e a maneira, e as pessoas independentes da vontade humana. O ser humano não tem poder nenhum de querer pedir algo para Deus, né, e orar, falar, eu quero. Não é assim que acontece. Né? Então, algumas pessoas falaram em outras línguas. Aqui o que a gente vê, o próprio gentil. Um gentil, né, porque não foi só um, não, foram as pessoas que estavam ali com a família, né, de Cornélio, que então recebe o batismo com o Espírito Santo. E uma das coisas interessantes é que quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, era para confirmação. Lembra que os apóstolos já eram batizados para a remissão de pecados, ok? Mas o gentil não. Então, o que tinha que acontecer ali? Não era um batismo também? Porque eles precisavam ser batizados. Está vendo que não mudou nada da instrução de Jesus com relação à salvação. O batismo com o Espírito Santo foi destinado a eles, para a confirmação da palavra. E para, então, Pedro e os demais judeus entender que Jesus está unindo os povos. Então, eles recebem o dom, né, o batismo com o Espírito Santo, que são com poder, aí é com poder, né? E eles, então, começam a falar em línguas. E com certeza, eles vão pregar o evangelho. Eles vão ter... Pode falar, Regis. Me veio a lembrança agora, a gente já até comentou sobre isso em outra aula, é sobre a questão do reino, né? Lembra que a gente falou que Pedro tinha a chave para abrir as portas do reino? Ele abre lá, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, e agora Pedro novamente sendo o porta-voz, né, vamos dizer assim, aquele que vai abrir a porta do reino também para a entrada dos gentios agora no reino de Deus. Né? Interessante isso também, como que Deus trabalha nos mínimos detalhes, né? Sim, olha, se a gente não estuda todos os pontos, foge. Esse é um deles, que é o que a gente já estudou, né? Pedro não poderia ser outra pessoa, porque Jesus já tinha destinado, era Pedro. Pedro abre as portas para o judeu e Pedro abre as portas para quem? Para o gentil. Né? Então, não podia ser diferente isso. Vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? O Cássio responde. O Cássio já está... Ele responde. Cássio, quer falar? Não estou entendendo. Quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa, Cássio? Eu estou tranquilo até agora. Ok. Se ninguém mais tiver, vamos lá. Na continuidade aí na telinha. Cornélio e sua família foram, então, batizados. E a gente já confirmou isso, capítulo 10, 47 e 48, isso aí já fala. Pode alguém recusar a água? Que é praticamente o que Pedro falou. Né? Então, ninguém recusou, eles foram batizados e era necessário para a remissão de pecados. E arrependimento, que é assim que vai ser. Né? E todo o processo normal do batismo. Se Deus não tivesse batizado Cornélio e a família dele
com o Espírito Santo, Pedro nunca os teria batizado com água. Estou certo ou estou errado? Entendendo sobre a história. Não é? Pedro nunca teria feito o batismo. Então, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nem Pedro estava aguardando. Nem Pedro. Né? Então, acontece. Aí eu falei, opa, peraí, todo mundo viu, aconteceu. Olha, Pedro, o que aconteceu lá, ó, com vocês, também aconteceu aqui. Aí Pedro falou, opa, agora eu entendi tudo. Agora eu compreendi tudo. Né? Então, novamente, Pedro vai relatar algo que ele compreende sobre as instruções, sobre o que foi dito de Deus para ele. Então, note bem, batizados em nome de Jesus. Atos 2:38 é a mesma coisa que Pedro fez para eles. Né? Se arrependam, sejam batizados em nome de Jesus para remissão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Né? Então, tudo isso aconteceu a mesma coisa com eles. Então, salvação não veio pelo batismo com o Espírito Santo. Não, mas pela obediência às palavras do Evangelho. Novamente, eles são batizados por causa do Evangelho, por meio do Evangelho, por meio da fé deles. Né? Marcos 16, 15, 16. Né? É a mesma coisa que a gente dizer lá de Mateus, capítulo 28, lá. Bem, vamos lá. Qual foi a avaliação, então, dos apóstolos e os líderes cristãos em Jerusalém? Porque alguma coisa aconteceu logo depois disso. Né? Porque Pedro levou alguns judeus ali, né, que já eram cristãos e que já conheciam muito bem. Eles também acompanharam o que aconteceu, e aí isso também leva como testemunha das coisas que aconteceram. E Pedro vai falar com pessoas que vão confirmar. Então, em Jerusalém, a respeito do que aconteceu com os gentios, capítulo 11, versículo 1 até o 18. Então, lembrando aqui, ó, o que ele vai falar. Vamos lá. A defesa de Pedro. Capítulo 11 de Atos, versículo 1 até o 18. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, olha só, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entrastes na casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então Pedro passou a dizer-lhes uma exposição por ordem. Deixa eu explicar direitinho para vocês, né? É assim. Ele vai lembrar toda a história. Eu estava na cidade de Jope, orando, e um êxtase, tive uma visão em que observei descendo um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto à casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos. Não é 1, 2, não, foram 6. Entraram na casa daquele homem, que é Cornélio. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a sua casa. Olha só. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles.
Pedro nem sabia o que ia acontecer, né? Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu que pudesse resistir a Deus? Bom, Pedro já tinha resistido 3 vezes, né? 3 vezes, falou, Senhor, né? Deve ter, com certeza deve ter perguntado, né? Mas não vou comer, não vou comer, não vou comer, né? E aí ele deixa claro aqui, deixa eu ver aqui, versículo 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se, porque com certeza estava todo mundo nervoso ali, né? E glorificaram a Deus, dizendo, logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Olha só o que estava acontecendo, né, com os judeus. Imagina se essas coisas não tivessem acontecido nesse momento, os próprios judeus não entenderiam. E se Pedro não tivesse chamado aqueles homens para irem junto, quem seria testemunha das coisas que aconteceram? Ia chamar Cornélio, falou, Cornélio, confirma aí. Aí alguém iria falar assim, ô Pedro, acho que você pirou junto com ele. Não, tinha 6 homens ali que eram judeus para poder, então, confirmar tudo aquilo que estava acontecendo. Tudo aquilo que aconteceu. Né? Então, a gente vê o poder de Deus trabalhando junto com os apóstolos, para a confirmação da palavra, para a confirmação do Espírito Santo. E Pedro, lembrando aí o que o Reginaldo lembrou para nós, ele tem a chave. Ele tanto abriu as portas, né, para o reino dos céus ao judeu, como ele também abre para os gentios, né? Porque Jesus já tinha dito isso a ele. Bom, olhando na telinha aí, Pedro reuniu-se com os líderes e contou o que aconteceu, que é o que a gente leu, né? Então, os líderes reconheceram o propósito do batismo com o Espírito Santo, que o reino também chegou aos gentios. Logo, também os gentios foi, por Deus, concedido para arrependimento, né? Concedido arrependimento para a vida. Pedro ficou surpreso porque ninguém mais, além dos apóstolos, no dia de Pentecostes, vários anos antes, tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Então, olha só, Pedro e os demais apóstolos não continuaram pregando o evangelho? E por que os outros que aceitaram Cristo foram batizados, nenhum recebeu? E Pedro mesmo fala assim, isso aconteceu somente lá naquela época, conosco, só conosco, com os apóstolos. Lá no princípio, cara, Isso, no princípio. Se fosse para acontecer, teria acontecido ali, 14 anos, 15 anos depois do batismo com o Espírito Santo dos apóstolos. Então, o batismo com o Espírito Santo foi um batismo muito especial para pessoas selecionadas por Deus para cumprir propósitos específicos. Ok? E lembrando, agora o gentil já faz parte. O que mais acontece aí na continuidade da história? A gente vai ver Saulo, né, que persegue os cristãos que são judeus, né, porque o gentil ainda não tinha acontecido, era só judeu sendo perseguido, né, e Saulo, sendo um judeu, persegue, né, os cristãos, os judeus que se tornaram cristãos. E aí, Paulo, quando é escolhido por Jesus, ele é destinado para quem? Para os gentios, não para os judeus, né? Então, na continuidade, aí, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, 12 para frente, aí a gente vai ver muito. Até aqui a gente viu Pedro, né? O trabalho de Pedro, os apóstolos. Então, se você voltar do capítulo 1 até o capítulo 12, mais ou menos aí, a gente vai encontrar muito falando sobre Pedro. No capítulo 9, é
o início ali de Paulo. E depois você vai ver muito falar sobre Paulo. E talvez, se a gente fosse colocar Atos dos Apóstolos, talvez fosse Atos de Pedro e Paulo, né? Porque o relato é praticamente deles, né? No ministério deles. É claro que isso é para lembrar, todos os apóstolos fizeram, né? Então, o nome Atos ficou Atos dos Apóstolos e ficou assim mesmo. Então, a profecia e a promessa também eram para os gentios, que a gente já verificou isso, capítulo 11 aí. Continuando. Conclusões e desafios. Vamos dar um desafio aí para o Paulo, né? O Paulo já ficou pensativo. Será que vai vir mesmo? Esses dois exemplos do batismo com o Espírito Santo tiveram, então, o propósito de anunciar a chegada do reino de Deus e mostra que os judeus e gentios podem entrar nele e serem salvos. Então, depois disso, Paulo começa a pregar o evangelho a quem? Aos gentios. Lembra que ele ficou um tempo com Jesus. Nesse período, Jesus estava treinando ele. Da mesma forma que Jesus treinou os apóstolos durante 3 anos. É só voltar um pouquinho aí a leitura, a gente vai perceber isso que aconteceu. Depois disso, aí então vem a história de Paulo para os gentios. E Pedro já tinha pregado aos gentios. E agora os gentios começam a receber o evangelho. Olha como que é interessante toda a história. Precisa compreender a história, ligar, fazer as ligações. Então a gente vai entendendo todo o processo. Percebam, a gente continua fazendo construção de história, de fatos históricos e fatos teológicos, né? Então, a Bíblia ensina, primeiro, profetizado, segundo, promessas aos apóstolos, terceiro, de repente, né? Quarto, línguas conhecidas, são sons, algo visível na cabeça, então, era visível. Então, o povo via. Batismo com o Espírito Santo se vê. Anunciar a chegada do reino. Bom, a Bíblia já deixou claro que o batismo com o Espírito Santo era para anunciar a chegada do reino. Bom, hoje a gente precisa anunciar a chegada do reino, sendo que o reino já chegou? Entendeu? Tinha propósito. A chegada do reino ao judeu e a chegada do reino aos gentios. Será que Paulo precisou ficar pregando a chegada do reino aos gentios, no sentido de que o batismo com o Espírito Santo seria também oferecido para todos? Não, não precisou. Foi só no início. Era tudo para confirmação. Então, outros ensinam o seguinte, né? Primeiro, buscando o batismo com o Espírito. Segundo, orando e pedindo. Terceiro, jejum e me esforçando. Quarto, línguas. Não compreendi línguas, não entendi nada, né? Então, assim, ninguém consegue compreender o que se diz hoje. Quinto, sinais de ser espírito ou salvação. Tudo isso não é dito na Bíblia. Nós não encontramos isso tudo que hoje, né, algumas religiosidades aí, alguns religiosos vêm ensinando. Não é ensinado, não é falado, né, biblicamente. Então, o batismo com o Espírito Santo foi um cumprimento da profecia de Joel. Lembra que o Reginaldo vem lembrando. Tudo sendo, tudo ao seu tempo, né? Então, no começo aconteceu uma parte e depois tinha que acontecer o restante, né? O batismo, então, com o Espírito Santo foi um cumprimento da profecia de Joel, que toda a carne receberia o Espírito Santo. Os judeus receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2, e os gentios receberam na casa de Cornélio. Então, são esses dois momentos que a gente vê, biblicamente, e fazendo aquela ligação, né? De que, então, Jesus veio para o judeu e Jesus veio para o gentil.
concluímos que o batismo com o Espírito Santo cessou, porque tinha propósito, né? E hoje não tem mais esse propósito. Depois de Atos 10 e 48. Então, Atos 10 e 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Se nós pegarmos essa passagem até o final da Bíblia, até o final, nós não vamos encontrar mais nada falando a respeito de batismo com o Espírito Santo. Não tem. Entendeu? Então, o propósito desse batismo com o Espírito Santo foi cumprido. Nós temos evidência nenhuma de outras pessoas que o receberam. Na verdade, é não aí. Então, faltou a palavra aí. Na verdade, nós não temos evidência. Nós não temos. Então, nós não vamos conseguir encontrar passagens. É só a gente ir verificando fatos históricos, a continuidade da história. Porque praticamente depois de Pedro aqui, a gente vai encontrar Paulo. E aí depois você vai encontrar as cartas escritas por Paulo e vai encontrar a carta escrita por Pedro, vai encontrar a carta de Tiago, vai encontrar Judas, vai encontrar todas as cartas, até a de João, né? Finalizando com Apocalipse. Nós não vamos encontrar em nenhum momento da história depois deles algo acontecendo dessa forma. Então, já confirmado dentro das informações bíblicas que a gente viu, esse batismo com o Espírito Santo não existe mais. Se acontecesse, seria da forma que aconteceu lá no princípio. Nada de alguém pedir, orar, fazer um dia especial, todo mundo jejuando para isso acontecer. Não. Seria um momento em que somente Deus iria fazer com que acontecesse. No tempo dele, não no nosso. Não nós querendo escolher alguma coisa. Então, podemos confirmar isso em Efésios 4 e 5. Vamos lá, Efésios 4 e 5. Sueli, pode ler para nós? Efésios 4, versículo 5. Quatro, 5. Um só Senhor, um só a fé, uma só batismo. Ok. Então, a gente vai perceber que esses ensinos aqui são sempre ditos por Paulo, por Pedro, pelos apóstolos, por todos que estavam continuando a ensinar o evangelho e pregar sobre a doutrina de Cristo. Eles sempre vão lembrar essa situação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Agora, os cristãos que aceitassem Cristo como Senhor e Salvador, eles seriam batizados para arrependimento de pecado e receber o dom, a presença do Espírito Santo. Não seriam batizados com o Espírito Santo, porque o batizar com o Espírito Santo era um tempo já predito por profecia por Jesus e dado por Deus por meio do Espírito Santo. E seria visível a todos. Não o que muitos hoje estão alegando. Não o que muitos hoje falam que recebem foram batizados com o Espírito Santo e começam a falar em línguas. Se falassem em línguas, seria para pregar o evangelho àqueles que não estão entendendo, que são de outras nações. Então, vamos dizer assim, eu sairia daqui, iria lá para o Japão e Deus me concederia o dom, um dom miraculoso aí, né, para falar em línguas. Então, eu receberia, né, o batismo com o Espírito Santo. Essas são as formas que a gente encontra biblicamente aqui, ok? Nós vamos ainda ter um ou outro. Talvez alguns ainda ficam se perguntando com relação a dons.
Isso aí nós não vamos falar hoje. O Reginaldo, eu vou deixar para o Reginaldo, eu já falei, vou deixar para ele. Essas coisas complicadas, fica tudo para ele. Eu não abraço essas causas. Ô, Dó. Deixa ele resolver essas coisas. Mas você Ainda bem, vê, viu, cara? ainda bem que a gente está em dois. Desculpa cortar. Só pode falar. Mas você ainda vê hoje na algumas igrejas aí, algumas pessoas que vai lá e ora e, digamos assim, línguas para cura, para não sei o quê, né? Ainda, o pessoal ainda Existe insiste, coisas né? assim. Existe. Uma das coisas que eu recebi esses dias, né, questionando essa situação e fazendo perguntas, né, que é o aluno que eu tenho pessoal aí que eu faço pelo WhatsApp. Ele questionou com relação aos dons, ou perdão, mais ou menos aos dons e às curas. Aí ele questionou: peraí, você está dizendo que não existe cura mais hoje? Eu falei assim, mas quando eu falei que não existe cura? Quando eu falei que não existe mais milagre? Algum momento das aulas, porque eu vou repassando para ele as aulas que tanto eu quanto o Reginaldo estamos dando para vocês. Aí ele falou assim, não diretamente assim, mas ficou entendido. Eu falei, não, eu não disse. Tanto é que eu vou confirmar para você que os milagres continuam acontecendo. Deus continua fazendo milagres na vida das pessoas. Aí eu falei para ele assim, olha, eu sou um milagre. Você ainda não me conhece, mas se eu contar a minha história, eu sou um milagre. Deus fez milagres em minha vida, né? Aí ele falou assim, é verdade. Eu também sou um milagre. Aí ele relatou mais alguma coisa lá. Falou, então, essas coisas não acontecem, não são coisas milagrosas, coisas que a gente pode falar assim, nunca seria pela nossa força, pela nossa capacidade. É porque Deus é bom e ele concedeu um milagre na vida, né, de cada um de nós. Então, aí ele reconheceu, é verdade. Falou, olha, os milagres continuam acontecendo todos os dias. Deus continua fazendo milagre nas vidas das pessoas. E aí a questão que a gente entrou no debate, a fé. As curas são por fé? Continuam acontecendo? Continua. Ué, Deus não falou que a oração, aquele que tem fé, ora com fé, a oração não pode curar? Claro que pode. Mas continua sendo a vontade de Deus. Não mudou em nada. A gente continua orando, pedindo a Deus, mas quem vai conceder é Deus. Não é porque eu somente estou orando, pela capacidade nossa, porque isso é bem claro. É bem claro. Eu posso orar, mas a vontade sempre é de Deus. Isso a gente vai ver os apóstolos relatando isso, Paulo relatando isso. Tanto é que Paulo é um grande exemplo, né? Falou, eu orei 3 vezes, pedi a Deus constantemente ali, para que então Deus pudesse tirar aquele espinho na carne, né, que a gente lembra aí de Paulo. E Deus falou assim, não, minha graça te basta. Mantenha assim. Se você se manter dessa forma, a sua fé, né, continuará intacta. Porque Deus sabia que se concedesse um milagre, né, na vida de Paulo ali, alguma coisa poderia acontecer. Bom, Deus sabe das coisas. Quem não sabe somos nós. Né? Quem não sabe somos nós. Mas é isso. Olha, fiquem à vontade para comentar. Deixa eu só verificar se tem aqui. Deus te abençoe. Bom, só finalizando aí, antes. Quantos batismos existiam até Atos capítulo 10? E a gente viu aí. São 2 tipos de batismo, não é? Até Atos capítulo 10 foram 2 tipos de batismo. 2 tipos. Para remissão, lembra que Pedro fez o batismo, né? Remissão de pecados e receber o dom. João Batista era para remissão dos pecados. Isso. Remissão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Foi um. E depois... João Batista também? Não entendi. João Batista era só dos pecados, né? João Batista só os pecados. Né? Só os pecados. E aí, então, a gente vê que tem o batismo com o Espírito Santo. Então, esses 2 momentos a gente encontra até o capítulo 10. Mas aí, quando Paulo escreveu Efésios, capítulo 15 a 20 anos depois,
de Atos, capítulo 10, existia somente o quê? Um batismo, que é o que eu lembrei sobre os fatos históricos. Se nós pegarmos os fatos históricos de Paulo, logo depois que ele termina o tempo dele de treinamento com Jesus, ele começa a pregar para os gentios. E o batismo oferecido não é com o Espírito Santo. Entenderam? É diferente. Só é um. Não tem dois tipos, não tem três, não tem quatro. Não existe. Só tem um tipo a ser feito. Só um batismo. Então, o batismo que continuou foi o batismo nas águas. Nas águas. Né? Que é um mandamento de Deus para todos os homens em todas as épocas. Então, ela, do início ao fim da Igreja de Cristo, ela sempre se manteve. O batismo sempre vai ser o batismo nas águas, para a remissão de pecados e receber o dom, que é a presença, o selamento. Aí a gente vai lembrando várias coisas, né? Do velho para novo. A gente já comentou várias vezes a respeito disso. Mas é isso aí, meus amigos. Fiquem à vontade. Pode falar aí, Regis. Tem uma situação aí. Pode falar. Quem aí já presenciou, já viu algum líder espiritual colocar a mão sobre a cabeça de alguém e orar ou fazer alguma coisa? Alguém já viu isso? Por que será que eles fazem isso? Não percam a próxima lição que a gente vai falar sobre essa questão aí. Você é maldoso. Você é maldoso. Aí você fez a mesma coisa que eu fiz com o pessoal. Você deixa eles morrendo de vontade de saber, e você não dá a resposta, Regis. Deixa para a próxima aula que a gente vai falar sobre isso aí. Eles que jogam terno assim, cai um monte de gente. Então. Verdade, é verdade. A gente vai ver de onde surgiu isso, o porquê que fazia isso, e se hoje há essa possibilidade, né? A gente vai ver na próxima aula. Mas, pessoal, façam perguntas aí, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, se não entendeu algum ponto aí. Sueli, tudo bem com você? Sara? Sim, tudo bem. Ai, que bom, que bom. Estamos confirmando, né? E comungando praticamente é da mesma fé, né? Amém. Então hoje recebemos, após o batismo, só o Espírito Santo, não os dons do Espírito Santo. Isso. É isso? Nós falamos sobre um o dom batismo que é presente. É isso? E um dom que é presente. Sim. É isso? É a presença, né? Dons. Isso. O dom é um presente, a presença, né, do Espírito Santo. Mas é isso. De repente pode pensar que, quando fala em dom, pode pensar que é dons. E aí, receberam os dons do Espírito Santo. Sim. É por isso que o Reginaldo vai decifrar esse enigma para a gente a aula que vem. Mas a gente pode continuar a aula que vem agora já. Léo, tá vendo? Até meia-noite, Regis. Será que dá tempo? Até meia-noite? Eu falo a verdade, eu gostaria Dá tempo, ainda tem um pacote aqui para comer ainda. Dá tempo. Olha lá, ó. Poxa vida, viu? Aí, por isso que ele está lá, ó. Tá vendo? Animado. Dá tempo. Eu só tô com a água. Só na água aqui, ó. Tá bom. Vamos deixar para a próxima, porque para vocês ficar pensativos aí. Isso. Deixa eu desligar aqui. Eu até gostaria, mas amanhã eu preciso acordar cedinho. Pois é. Gente, vamos então fazer uma oração. A gente então encerra. Está quase aí, ó, já dando quase 9h30. Vamos terminar um pouquinho antes. Cássio, você pode fazer para nós? Obrigado, Pai. Obrigado por essa aula, esse alimento espiritual que o Senhor está dando para nós.
E continuo pedindo que o Senhor abençoe cada vez mais o Reginaldo, o Caco, a sabedoria que vem do alto. O Senhor usar eles para transmitir sua mensagem. E que cada um de nós tenhamos uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cássio. Amém. Paulo, Amém. um abraço, boa semana para Meus vocês. irmãos, uma boa semana para todos. Boa aula. Amém. Agora, Deus a próxima. É isso Boa aí. semana para todos. Amém, Uma boa Sara. noite. Deus abençoe. Sueli, Boa noite, obrigado meu pela Deus. presença mais uma vez, Su. Obrigada. É isso aí. Um abração, Isso aí. uma boa noite. Um abraço. Abraço, Boa Paulo. Beijo, Tchau, boa noite, tchau. Caco. Até mais, Sara. Regis. Sueli, Caco, valeu, um abraço, até Um mais. abraço. Até mais, Cássio. Ai. Tchau, tchau. Desligando Tchau, aqui tchau. para terminar a gravação. Um abraço.